Olá, irmãos! Esse é o quinto domingo do mês, né? Então é o domingo que normalmente a gente dá um treinamento do Bispado. Então cada um de nós do Bispado preparou uma mensagem para compartilhar com vocês através de um vídeo. A minha mensagem está baseada na história da igreja. Talvez alguns de vocês saibam que eu adoro a história da igreja. Eu amo a história da igreja, amo as pessoas que viveram naquela época e perseveraram até o fim, né? Eu realmente admiro cada ponto e todos os aspectos daquela época, de toda a história da igreja. E eu adoro esse livro aqui também, Os Santos. Os irmãos devem ter ouvido falar sobre ele já, né? Ele tem no aplicativo e tem também para vender no site da igreja. Acho que tá uns R$ 13 agora, uma coisa assim, no site. Tá bem baratinho. E eu peguei uma história muito legal aqui no livro. E eu gostaria de começar minha mensagem compartilhando uma história. Foi na época em que Brigham Young e Heber foram chamados para servir uma missão, numa época muito difícil, onde todo mundo estava muito doente na cidade. E é uma época parecida com agora, né? Mas eles realmente estavam muito doentes. A história conta assim: Mary Ann Young, que é a esposa de Brigham Young, se despediu de Brigham em meados de setembro. Ele estava doente novamente, mas estava determinado a fazer o que era exigido dele. Mary Ann também estava doente e tinha pouco dinheiro para prover para seus 5 filhos, enquanto Brigham estivesse longe, mas ela queria que ele cumprisse seu dever. Vá e cumpra sua missão. O Senhor os abençoará, ela disse. Farei o melhor possível para mim e para as crianças. Poucos dias depois da partida de Brigham, Mary Ann ficou sabendo que ele só tinha conseguido chegar à casa dos Kimball, do outro lado do rio Mississippi, antes de cair de cansaço. Ela imediatamente atravessou o rio para cuidar dele até que estivesse forte o suficiente para partir. Na casa dos Kimball, Mary Ann encontrou Villette, que era a esposa de Heber, e 2 filhos dela doentes na cama, não tendo ninguém além de seu filho de 4 anos para carregar pesados jarros de água do poço. Heber estava doente demais para se levantar, mas estava determinado a partir com Brigham no dia seguinte. Mary Ann cuidou de Brigham até um carroção chegar pela manhã. Quando Heber se levantou para partir, ele parecia incomodado. Ele abraçou Villette, que estava na cama tremendo de febre, enquanto se despediu de seus filhos e subiu com certo desequilíbrio no carroção. Brigham tentou em vão parecer saudável, quando se despediu de Mary Ann e de sua irmã Fanny, que lhe pediu para ficar até que ele estivesse bem novamente. Nunca me senti melhor na vida, ele disse. Você está mentindo, disse Fanny. Brigham subiu com esforço no calção e se sentou ao lado de Heber. Enquanto o calção descia a colina, Heber se sentiu muito mal por deixar sua família enquanto estavam tão doentes. Ele se virou para o cocheiro e lhe disse para parar. Isso é muito difícil, ele disse para Brigham. Levantemo-nos para lhe saudar. Em casa, um barulho do lado de fora assustou Villette, que saiu da cama. Cambaleando até a porta, ela se juntou a Mary Ann e a Fanny, que olhavam para algo a pouca distância. Villette olhou também e um sorriso lhe estampou em seu rosto. Eram Brigham e Heber em pé no fundo do calção, apoiando-se um ao outro. Viva! Viva! Os homens gritaram, acenando com seu chapéu. Viva a Israel! Até logo! As mulheres gritaram. Deus os abençoe. Essa história é de cortar o coração, né? Eu não consigo imaginar. Nunca fiquei tão doente a ponto de não conseguir andar ou cair de cansaço, né? E eles estavam no dia de ir para a missão. A mensagem que eu queria compartilhar com vocês era sobre fé. E essa história, para mim, Brigham e Heber, eles personificaram a fé. A fé, como nós aprendemos na igreja, né, não é apenas acreditar em alguma coisa, mas é agir em cima daquela crença. Brigham e Heber, eles foram para a missão, mesmo estando tão doentes que não conseguiam nem caminhar, e que sua família
não tinha não tinha quase nenhuma esperança. Estavam completamente doentes também, sozinhos, com pouca ajuda, com pouco recurso. Mas eles mesmo assim acreditaram naquilo que eles foram chamados, acreditaram que foram chamados para uma missão pelo Senhor, acreditavam que o Senhor iria cuidar da família deles, porque eles estavam fazendo o que o Senhor lhes ordenara. Acreditavam que existia um Deus, acreditavam que existia um propósito para a missão deles. E confiaram que aquilo era mais importante que a própria vida deles, que a própria vida da família deles. Era mais importante que tudo. E agiram em cima daquela crença. Gostaria de trazer uma pergunta para os irmãos em cima disso. O que você seria capaz de fazer pelo Evangelho de Deus? O que você faria pelo reino de Deus? O que você faria pela igreja? O que você faria pela sua crença de que Deus realmente existe? Eu vejo muitas pessoas falarem que Deus existe, falarem que acreditam que Deus existe. Mas às vezes essas pessoas fazem bem pouco baseado nessa crença. Estão muito mais preocupadas com um monte de outras coisas na vida e se preocupam muito pouco com o que Deus gostaria que elas estivessem fazendo, com o que Deus espera delas, né? Quando eu estava na missão, meu presidente me ensinou sobre uma entrevista com o Salvador. Algum de vocês já foi entrevistado pelo Salvador? É um pouco estranho, né? Claro que talvez um de nós, todos nós vamos esperar por essa entrevista depois, quando nós passarmos pelo outro lado do véu, depois da ressurreição, ou em algum momento como esse. Mas meu presidente falou que nós não precisamos esperar até lá. Nós podemos ser entrevistados por ele agora. Ele falou que nós podíamos ajoelhar em algum lugar quieto, silencioso, e nos concentrar completamente em uma oração com o Pai Celestial e pedir uma entrevista com o Salvador. Irmãos, eu fiz isso na missão e tive experiências incríveis de sentir exatamente o que o Senhor queria que eu fizesse e às vezes até de ouvir palavras em minha mente. Eu repeti essa experiência também depois da missão e até hoje faço isso. Até tenho que melhorar e fazer mais frequentemente. Na entrevista com o Salvador, nós podemos perguntar a Ele o que o Senhor gostaria que eu fizesse, o que eu posso melhorar, onde eu posso melhorar. Irmãos, o propósito dessa vida é nós nos prepararmos para suportar a glória do terceiro grau do Reino Celestial. O propósito dessa vida é de nós progredirmos a ponto de suportar essa glória e viver ao lado do nosso Pai Celestial novamente. Então, nada mais justo do que nós perguntarmos a Ele, né, ao nosso Pai Celestial, o que nós podemos fazer para alcançar isso, o que nós podemos fazer para melhorar. E eu acredito que isso depende muito da nossa fé. Assim como Heber e Brigham tiveram aquela fé incrível de largar tudo e servir uma missão. O que vocês estariam dispostos a fazer para alcançar a exaltação? Eu acho que isso é muito importante nós ponderarmos, né? Eu sinto que esta é a mensagem que eu deveria trazer para os irmãos agora. Gostaria de, através dessa mensagem, trazer esse desafio para os irmãos. De fazer uma entrevista com o Salvador. Fazer uma entrevista com o Pai Celestial. Perguntar o que vocês precisam melhorar. E então, esperar pela resposta. A resposta pode vir no momento que você estiver orando, ou pode vir na conferência geral. A conferência geral é um banquete de revelação. E, irmãos, nós precisamos muito de revelação pessoal. Não é só os profetas que recebem revelação, nós podemos receber revelação em casa. Nós podemos receber revelação fazendo essa entrevista, orando ao Pai Celestial.
Eu tenho certeza que assim como a Doutrina e Convênios ensina, palavras virão à nossa mente e nós receberemos revelação do alto, revelação do céu. Nós vivemos em dias que nós precisamos estar em sintonia com o Pai Celestial, sempre. E precisamos ter a humildade de quando nós recebermos um chacoalhão do Pai Celestial, recebermos claramente na nossa mente algo que nós precisamos melhorar, algo que talvez é nossa fraqueza, que talvez seja um hábito ruim que nós tenhamos, que talvez seja algum atributo de Jesus Cristo que nós não temos, como paciência, humildade, caridade, e que o Senhor quer que a gente melhore. Façam como o irmão Brigham fez, como o irmão Heber fez. Façam tudo o que vocês conseguirem, tudo que estiver ao alcance de vocês, para cumprir com isso que o Senhor quer de vocês. Irmãos, eu peço testemunho de que realmente Jesus Cristo vive, Ele é real, e que se nós o buscarmos, Ele vai revelar a nós o que nós precisamos fazer para progredirmos pessoalmente, para ter nosso progresso espiritual. Busquem isso. Se vocês têm uma crença em Deus, acreditam que Jesus Cristo vive, vão atrás deles. Eles existem, eles são reais. E eles nos amam muito, muito, muito. Eu acredito que realmente milagres possam acontecer nesses últimos dias, grandes milagres acontecer, talvez até maiores do que na época dessa história. Então, vamos fazer parte disso. Se nós não estivermos próximos de Deus, nós vamos passar dormindo, né, nessa época da restauração. Então, eu termino essa mensagem prestando o meu testemunho pessoal. Eu sei que Deus ele vive, que Joseph Smith realmente foi um profeta magnífico de Deus. Recebia muitas e muitas revelações. Ele era um vidente, um revelador, um profeta. Ele revelou muitas e muitas coisas. E fez com que esta igreja estivesse aqui. A igreja de Jesus Cristo voltasse para a terra. Deus usou ele como uma ferramenta para isso. E presto testemunho de que nós também podemos ser ferramentas grandiosas na mão de Deus nesses últimos dias. Deus ele espera muito de nós. Nosso potencial é muito maior do que nós imaginamos. Então, vamos aproveitar. Teremos uma conferência agora, que será um banquete espiritual, que será um banquete de revelação. Nós podemos receber a resposta de qualquer pergunta. E temos que agir depois de receber essa resposta. Essa mensagem e esse testemunho que eu deixo com os irmãos neste domingo. Em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.